Vamos iniciar o processo de auto-hipnose que irá reprogramar a sua mente para um mindset ideal em suas atividades operacionais, quebrando velhas crenças que te impedem de ser um vencedor, superando a ansiedade, medos e bloqueios, sejam eles quais forem. Tudo está na sua mente. Tudo é construído através de ondas e sinais neurais, vitórias ou fracassos. Você faz as escolhas todos os dias. A partir de agora, irei te ajudar a ressignificar cada coisa, absorvendo totalmente cada sugestão. E ao longo dos dias, você perceberá a diferença e a mudança acontecendo. Vamos lá. Procure um local confortável onde ninguém te interrompa pelos próximos 15 minutos. Procure um horário adequado, preferencialmente antes de dormir ou logo ao despertar. Sua posição pode ser sentado ou deitado, como se sentir melhor. Comece fixando seu olhar em um ponto entre seus olhos. Isso. Controle seu globo ocular e mantenha-o focado nesse ponto. Muito bem. Respire agora profundamente e sinta o ar que entra pelo seu nariz e sai pela sua boca. Inspire, segure por 2 segundos e em seguida solte-o pela boca lentamente. Muito bem. Enquanto percebe seu ar que entra e sai, sinta seus olhos pesando, suas pálpebras tentando fechar. Sim, em algum momento pedirei para que feche, mas não agora. Ainda mantenha seus olhos fixos no ponto central e sinta que aos poucos você vai se entregando a esse momento. Você sabe como é importante esse momento e como você precisa relaxar. Por isso, você confia e segue. Mas seus olhos vão pesando mais e mais. Vou iniciar uma contagem de 3 a 1. E cada vez você irá sentindo-se mais relaxado, profundamente relaxado. E aí sim, ao final da contagem, fechará seus olhos, entregando-se totalmente ao processo de hoje. 3. Perceba que seus olhos querem se fechar e suas pálpebras já pesam, mas eu peço somente que você relaxe. Agora seus músculos do rosto, relaxe seu maxilar e sua boca. E quando você faz isso, você se solta mais e mais. 2. Mais e mais profundo agora. Sinta seu corpo se desligando. Braços, pernas, solte-se ainda mais. 1. Totalmente relaxado agora. Pode fechar seus olhos, sentindo-se sereno e confiante em todo o processo que você agora deu início. Perceba que você está o tempo todo no comando, podendo abrir os olhos se quiser, mas você não deseja isso, porque sabe o quanto é importante esse momento único, e isso é todo seu. Permita-se relaxar ainda mais. E se existir em você algum comando interno que possibilite relaxar ainda mais profundamente, peço que o acione agora. E se permita aprofundar mais ainda. A partir de agora, você passará a ouvir minha voz como se fosse a sua própria voz interna, sua voz subconsciente. Através de ondas neurais, seu cérebro capta todas as sugestões que estarei enviando. E elas serão totalmente recebidas pelo teu subconsciente,
que as absorve como imagens reais, totalmente conectadas ao seu desejo, conectadas às suas emoções, conectadas ao seu querer mais profundo. Você tem total controle sobre sua mente. E agora, permite que todas as sugestões sejam ancoradas ao seu processo criativo, de forma definitiva e completa. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe
me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso.
Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo,
diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças,
nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia
de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação,
as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa
em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física.
Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque
movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos
conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos.
mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa,
minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida. Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de recompensa e punição. Dessa maneira, aprendi a arte da manipulação, as situações para conseguir aquilo que queria. A questão é que essa ideia de tentar manobrar a posição social em que nos encontramos e a pressão emocional que colocamos diante de uma situação que esperamos mudanças, nada disso funciona para o mercado. Ele é um ambiente à parte de tudo, diferente de tudo que já presenciei. E eu assimilo isso agora com tranquilidade, entendo isso. Visualizo o mercado dessa maneira. A figura do meu pai ou da minha mãe me dizendo o que fazer em determinadas situações não existem nesse ambiente. A bolsa não vai mostrar a hora que eu preciso abandonar a operação. O responsável pelo meu sucesso ou o meu fracasso no mercado sou apenas eu mesmo. Eu sei e reconheço isso. Por isso, todas as vezes que for necessário, estarei pensando, refletindo, argumentando comigo mesmo para saber o melhor momento e assim vou me desenvolvendo e crescendo mais e mais. Entendo que o mercado financeiro não é um ambiente em que cresci. Estou mudando a maneira como penso e trabalho para me ajustar a esse novo meio de trabalho e vida.
Fui criado de uma forma em que as coisas se adaptavam a mim. Por exemplo, minha casa, minha mesa de trabalho, minha vida, de acordo com minhas vontades e desejos. Mas entendo agora que o mercado financeiro não pode ser manipulado. Somente grandes instituições e bancos conseguem controlar preços e gerar impacto suficiente no mercado. Isso porque movimentam volumes muito maiores que uma pessoa física. Fui formado, como a maioria das pessoas, a partir de pressão externa em um sistema de... Muito bem. Perceba como essa sensação é gratificante e sinta-se muito bem. Contarei de 3 a 1 e você abrirá os olhos ao seu tempo, sentindo-se muito melhor. 3, sentindo-se bem, voltando gradativamente. 2, sentindo o corpo, gradativamente voltando. 1, pode abrir os olhos.